Muito obrigado por mais uma oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estarmos estudando um pouco mais da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, nos aperfeiçoando nesta caminhada, Senhor. Muito obrigado. Te pedimos uma bênção nas nossas vidas, uma bênção de entendimento da Tua palavra, que Tu possa estar com os nossos irmãos que estarão comentando o Senhor desta noite, que possa trazer revelação, e que possamos sair daqui alimentados nesta noite. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, por essa semana. Sabemos que tu tens cuidado de nossas vidas e assim te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Dizemos ainda, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu la'asok bedvrei Torá. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos, o senhor, dessa noite na Parashá Vayeler. Ela é uma Parashá curta, uma Parashá breve, mas igualmente importante, que tem muito a nos transmitir, a nos dizer. Eu tenho certeza aí que os irmãos estão preparados, que possam estar nos abençoando. Hoje, com a participação do nosso irmão Luiz, lá do Rio de Janeiro, o irmão Márcio. E essa paraxá ela está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, do versículo 1, e vai até o versículo 30. A paraxá, a Haftará em Oséias, nós temos dois ritos lá, o Sefarade e o Askenazi. Provavelmente leremos no Shabat o rito Sefarade, que está em Oséias 14, do versículo 2 ao 10, também no livro de Miqueias, no capítulo 7, do 18 ao 20. A Brit Hadashah escolhida foi Romanos, e, como eu disse, os irmãos Luiz e Márcio estarão aqui nesse dia de hoje, nos abençoando com os seus comentários dessa paraxá. Eu gostaria primeiro, então, de dar a palavra ao irmão Márcio. Ele pode, então, iniciar o senhor dessa noite fazendo seus comentários. Por favor, irmão, tenha a palavra. Shalom Aleichem, a paz seja convosco, boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer ao nosso Eterno de Israel por essa oportunidade de poder estar fazendo esse comentário dessa nossa paraxá semanal, a paraxá Vayeler, e agradecer também a pessoa do nosso Rabino Wilson. E que o Eterno abençoe a todos nessa noite, através desse shiur, dessa aula, desse estudo nosso, e tenho certeza que seremos fortalecidos por mais esta palavra do Eterno, da nossa Sagrada Torá. Amém, meus irmãos? Então, queridos, Moshe, ele vai falar aos filhos de Israel que está chegando o final dos seus dias, né? Ali como o grande líder que ele foi, né? Do nosso povo de Israel, e o grande servo também do Eterno que ele foi. Então, nessa paraxá, ele fala que está completando os seus 120 anos de vida. E Moshe, sabendo que estava bem próximo, bem perto a sua partida, e que ele não iria atravessar o Iarden, o Jordão, com os Bene Israel, com os filhos de Israel, mas nesse último ano de vida de Moshe, como sempre, ele tem o cuidado, o zelo, o carinho com os filhos de Israel, com o povo de Israel, de trazer, né, as instruções, as orientações da parte do Eterno para o nosso povo. E quando a gente olha, então, assim, para a vida de Moshe, a gente também tem o exemplo de seguirmos firmes na nossa caminhada, né? Na presença do Eterno, sempre perseverando, nunca desanimando. As lutas, os problemas, as dificuldades, todos nós temos
no nosso dia a dia, na nossa vida diária, seja na nossa casa, no nosso lar, ou na nossa vida profissional, mas que possamos pegar esse bom exemplo de perseverança de Moshe diante aos filhos de Israel e a gente perseverar até o fim na nossa caminhada, nessa nossa techuvá, nessa nossa emuná, que o Eterno tem dado a cada um de nós através da sua sagrada Torá. Então, Moshe ali, ele chama os filhos de Israel para sempre se atentarem aos mandamentos do Eterno que está na nossa sagrada Torá. E o Eterno, já sabendo que estava próximo a partida de Moshe, né, que ele iria morrer, não iria atravessar o Iarden, o Jordão, fala para que Moshe, então, chamasse Yehoshua, Josué, porque a liderança agora estaria na responsabilidade de Yehoshua, de Josué. E é isso que Moshe faz, né? Chama Josué, diz para ele que agora o bastão, né? A liderança, a responsabilidade estava agora depositada, né? A confiança agora na pessoa de Yehoshua, de Josué. E Baruch Hashem, que nós sabemos que Moshe, né, foi esse grande líder, esse grande servo do Eterno que preparou ali, né, Josué no momento certo para assumir essa liderança. E a gente vê, né, meus amados irmãos, que o Eterno também chama cada um de nós para assumirmos alguma liderança dentro da comunidade, né, dentro da Carral, da Querrilá. Cada um de nós também possui um chamado, um talento, um dom que o Eterno colocou em nossa vida, assim como colocou na vida de Moshe, assim como colocou na vida de Yehoshua, de Josué, e que nós possamos também usar os nossos dons, usar os nossos talentos, usar o nosso chamado em prol da obra do Eterno, né? Aqui na Terra. Então, foi isso que aconteceu. Josué e Yehoshua assumiu ali a liderança, e nessa paraxá fala que Moshe, né, convocou toda a assembleia dos filhos de Israel ali para dizer para eles que o Eterno tinha colocado em seu lugar Yehoshua, Josué, que iria levar o povo, os filhos de Israel, a atravessar ao Iarden, ao Rio Jordão. Então, a gente percebe, assim, nesse último ano de vida de Moshe, esse cuidado, esse carinho, esse zelo, né, para com os filhos de Israel. E Moshe, então, nessa paraxá fala que ele escreve o rolo da Torá ali e entrega aos correninhos, sacerdotes da tribo de Levi, para ficar ali na Arca da Aliança, porque nós sabemos que o nosso povo, infelizmente, durante a sua trajetória, algumas vezes se afastou dos mandamentos do Eterno, da nossa sagrada Torá, e isso trouxe muito prejuízo para o nosso povo. Então, Moshe tem esse cuidado que o rolo da Torá, da nossa sagrada Torá, permanecesse dentro dos filhos de Israel, que eles não esquecessem dos mandamentos e que repetisse os mandamentos. Por isso que nós repetimos o ciclo anual da nossa sagrada Torá, é repetido a cada ano. Então, eu creio que Moshe, ao ter esse cuidado, esse zelo com o rolo da Torá,
e deixar que o rolo da Torá ficasse ali na Arca da Aliança, justamente para que quando os filhos de Israel herdassem a terra prometida, eles não se esquecessem jamais dos mandamentos do Eterno, dos estatutos, dos juízos, das normas. E então Moshe, ele tem esse zelo, esse cuidado de fazer isso, e é isso que essa paraxá também nos mostra, nos ensina sobre isso, e fala da canção, que o Eterno usaria essa canção que Moshe haveria de escrever no rolo da Torá para ser um testemunho de que a Torá, a nossa sagrada Torá, é a única que faz com que a gente possa permanecer no caminho da Techuvá e permanecer com o nosso coração circuncidado pela Torá do Eterno, para que a gente possa, no futuro, né, que a nossa terra prometida é o Olam Rabá, né, o mundo vindouro. Então, era esse o comentário que eu queria deixar para cada um de vocês nessa noite. Que o Eterno abençoe. Ok, irmão Márcio, muito obrigado aí. Apenas lembrando que o rolo da Torá era levado pelos levitas, né? Não os corranins. Tá? Os corranins eram os sacerdotes e quem levava o rolo da Torá eram os levitas. Tá? Isso está lá na 7ª leitura, tá bom? Obrigado, bastante interessante aí, você também explanar sobre a questão do chamado, dos dons que devemos exercitar no meio da comunidade. Muito importante essa parte que você comentou também, viu? Obrigado, e agora eu gostaria de dar a palavra para o irmão Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. Por favor, irmão, tem a sua palavra nesse momento aí. Amém. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É muito bom porque assim fica fácil, né? O Márcio já deixou tudo de cara pro gol, então fica menos difícil, já que vários pontos chaves dessa paraxá foram abordados. Alguns eu vou só não complementar, mas reforçar, porque me chamaram bastante atenção. Principalmente pela sincronicidade, né? Pelo sincronismo. Quando Deus ele faz alguma coisa, ele é sempre muito harmônico em tudo que ele faz, ele sempre fala de uma coisa, já te mostrando o que pode vir a acontecer no futuro e mostrando que as nossas decisões podem nos levar para bons caminhos ou maus caminhos. Quando ele começa aqui em Deuteronômio 31, versículo 1, e foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Ele estava no momento com o povo já de Israel, e antes ele tinha, vou dar só um passo para trás, tá bom? Só para a gente entrar aí um pouquinho mais de cabeça nessa paraxá aí. Antes ele está lá em Deuteronômio 30, e ele termina, vou ser bem breve, no versículo 19, na parte B, eu falo a parte A e B. Escolherá, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Eterno, teu Deus, ouvindo a sua voz e te achegando às suas qualidades. Pois isto é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites sobre a terra que jurou o Eterno a teus pais. Essa é a terra onde o Eterno e Moisés, por isso que eu falei de sincronismo, vão falar no decorrer também dessa paraxá, né? É a terra onde permeou todo o caminho e a fala, né? A condução de Moisés, né? O Eterno, através de Moisés, foi mostrando que existe uma terra, e essa terra que fora jurada lá atrás, ela vem sendo reforçada ao longo desse caminho todo no deserto, né? E um ponto que me chamou muita atenção, eu até anotei aqui, que é concluir a missão até que nada mais tenha valor do que isso. Isso, para mim, é tentar descrever um pouco de Moshe, sabe? Porque a gente está falando aqui, eu sei que o Rabino não comemora muito aniversário, já falou isso, coisas sobre aniversário, de felicitações, né? Uma vez até conversou sobre isso, né, Rabi? Ele me deu uma aula um pouco sobre isso, eu gravo até hoje, isso foi em 2022, 23. É aniversário de Moisés aqui. Ele completa 120 anos. É um dia onde nós, humanamente falando, estamos aqui para celebrar, para comemorar, para estar em júbilo.
para fazer projeções, para esperar um monte de coisa, um monte de felicitações de pessoas. E Moisés está no seu aniversário, ele é lembrado que ele não vai passar pelo Jordão, ele é lembrado que ele já está prestes a morrer, e ele tem a obrigação, naquele momento, de passar o bastão para um novo líder de um povo que ele liderou por muitos anos. Humanamente falando, não seria um aniversário feliz. Mas quando a gente internaliza a missão onde o Eterno coloca em nós, e nós abraçamos, aceitamos e cumprimos, pegando um pouquinho do gancho que o Márcio falou, Moisés ele passa com louvor até o último instante do seu chamado, da sua vida. Eu lembro uma vez, até vendo alguma paraxá que o Rabino trouxe, foi 1º de 10 de 2022, essa mesma paraxá, e ele fala sobre as escolhas que nós fazemos, que não é parecer com as escolhas das pessoas, mas é escolher ser obediente ao Eterno. E uma escolha de Moshe, ao bater naquela pedra, ao se irar, acarretou nesse momento, de Deuteronômio 31, verso 1 em diante. Outro ponto interessante é que está encerrando um ciclo, que seria o ciclo da vida de Moshe, está iniciando um novo ciclo na vida de Josué, e também um novo ciclo de um ato que vai acontecer de 7 em 7 anos para todo Israel, que é a leitura do rolo dessa Torá, do cântico que acontece onde Moisés escreve nesse dia, para achar, ela é bem clara, diz que Moshe está escrevendo esse cântico, e que esse cântico é para ser lido de 7 em 7 anos no ano de Shemitah. Então nós temos aqui um momento acontecendo, várias coisas ao mesmo tempo, em benefício do povo de Israel. E que benefício é esse? Lembrá-los que existe um caminho, que existe um Deus e que existe uma Torá que vai nos guiar para a eternidade. É nesse momento onde a fala de Moshe condiz com a fala do Eterno para uma pessoa que, a partir daquele momento, foi escolhida para liderar o seu povo, para adentrar uma terra que fora jurada. Analisando hoje, o dia inteiro, eu falei assim, quantas vezes eu jurei e não cumpri? Quantas vezes eu jurei a mim mesmo e me enganei? Quantas vezes falei que ia fazer algo e acabei não falando? Mas todas as vezes que Deus jurou alguma coisa ao seu povo, ele cumpriu. Isso, no ponto de vista humano, isso dói muitas das vezes. Porque mediante as nossas escolhas, as nossas atitudes e decisões, aquilo que o Eterno jurou e nos pôs diante de nós, como ele diz lá em Deuteronômio 30, a vida e a morte, a bênção e a maldição, está em nossas mãos de escolher. E Deus, ele não é homem para mentir, e ele é homem para cumprir aquilo que ele jurou. Então, se ele disse que o povo atravessaria o Jordão, o povo atravessaria o Jordão. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que, independente de quem fosse levar o povo iria passar. Isso me trouxe temor e muita gratidão no dia de hoje, porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E eu peguei uma referência bem breve, para não me alongar muito, nós temos um tempo aqui, que está lá em Efésios, capítulo 1. Eu acho que isso pode iniciar a resposta de uma pergunta que talvez todos nós nos perguntamos: para que nós estamos aqui, por que nós viemos aqui, qual é o nosso chamado diante de Deus? Não vou entrar no chamado, mas nesse momento eu vou entrar, talvez, numa resposta de uma pergunta que nós precisamos. O que nós fomos feitos? Para quê? Qual é a finalidade da nossa existência? Para não me alongar muito, versículo 12 de Efésios 1, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A finalidade de tudo é para que sejamos para louvor da sua glória. Então, eu não sei o que nós vamos escolher trabalhar, onde vamos morar, o que nós vamos fazer. A finalidade disso tudo deve ser louvar a Deus.
Isso nos põe contra a parede, talvez, com um pouco mais de sinceridade conosco, é fazer uma autoanálise de todas as decisões que nós estamos tomando, o que nós queremos com o eterno, porque tudo que a gente escolhe, quando a gente começa a temer, a buscar mesmo fazer a vontade de Deus, apesar de estar tudo escrito, é só seguir, é sem inventar a roda, está escrito, é só seguir, e aí talvez esteja a nossa maior dificuldade, ser um pouco menos orgulhoso, um pouco menos prepotente, um pouco menos controlador. Estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de vocês, não estou falando de mim. Foi a reflexão que eu tive nesse dia de leitura, onde eu pude me aprofundar um pouco mais. Está escrito, é só seguir. No mundo secular, em alguns lugares que eu tive, até mesmo em trabalho, eu já ouvi muito assim: Luiz, ou Perino, vale o que está escrito. E não é diferente quando a gente está falando da Torá. Vale o que está escrito. Mas aí a diferença é se ela está escrita somente num papel ou se ela começou a também estar escrita no meu coração e na minha mente. E a partir do momento que ela começa a estar escrita na minha mente, no meu coração, e eu acesso aquilo que eu li aqui, internalizei, talvez sejam menos pesadas as nossas escolhas e atitudes. Então, eu talvez julgo a dizer que foi o melhor aniversário da vida de Moshe, onde no final da sua vida, apesar dos pesares, ele olhou e viu que teria uma continuação do seu legado. Não foi os seus filhos que conduziriam, seus filhos naturais, né, o povo até a terra prometida, mas foi um fruto do seu legado, do seu trabalho no eterno, que continuaria a partir dali. A palavra do eterno continuou firme, dizendo: tu não vai entrar. Porque talvez se fôssemos nós, olhando para a trajetória de Moshe, será que a gente não liberaria Moshe entrar? Ele foi quem foi, doou sua vida, entregou os seus caminhos, entregou parte da sua trajetória. Será que, humanamente falando, Moshe não merecia entrar, pessoal? Eu assinaria a entrada ao passe livre de Moshe. Mas é o Eterno nos mostrando e nos ensinando. Se eu falei que não vai, não vai. Mas o seu legado vai entrar. Aquele quem você treinou, a sua identidade espiritual também está em Josué. E vem uma das partes que a gente escuta muito, né? Quando, para não me alongar muito, tá, pessoal? Que sei que só tem mais 2 minutinhos, não é isso, Marco? Fica à vontade, meu irmão. Tá. Tem um tempo que achar melhor, tá bom? Fique à vontade. Para a gente também Pode ir. não passar muito. E aí tem uma parte que diz assim, ó: o Eterno, teu Deus, isso aqui é lindo, ele passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti e as herdarás. Josué, ele passará diante de ti como falou o Eterno. E lhes fará o Eterno como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, e a terra que destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós, e lhe fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai. Isso aqui ele está falando com o povo também. Vamos lá para o versículo 7. E chamou Moisés a Josué. Aqui é Moisés falando com Josué. E disse-lhe, aos olhos de todo Israel, é como se ele tivesse... Como não? Ele pegou Josué, estava ali diante de todo um povo, ou seja, a partir daquele momento, Josué já era um homem visto. Já era um homem participativo na congregação, já tinha tido conquistas, já tinha tido participado, mas naquele momento ele passou a ser o segundo, vamos colocar assim para um entendimento mais fácil, o segundo homem para ser o primeiro. É quando às vezes o Eterno nos coloca em posição que a gente talvez sabia que chegaria, mas que a gente esperava que demorava um pouco mais, ou assim como o Eterno fez também com o rei Davi. A gente não sabe, gente, o que vai acontecer. Mas numa coisa eu tenho um entendimento pequeno, e me corrijam se vocês acharem pertinente. Eu nunca vi Josué almejando esse lugar. Eu só vi Josué fazendo o que tem que ser feito. Isso aqui hoje, durante a tarde, eu me emocionei. Às vezes a gente
inconscientemente ou conscientemente, busca alguns lugares que talvez não sejam o nosso lugar. Ou talvez seja o lugar, só talvez não seja a hora. E se nós fizermos o que tem que ser feito, Deus faz o que ele já tem que fazer. Ele é Deus, ele faz o que ele tem que fazer. Então está Josué na frente do povo, e Moisés diz aquela célebre frase que o Eterno depois vai lá e confirma. Eu acho interessante disso tudo é que Moshe era tão próximo do Eterno que o Eterno ia lá e mostrava, talvez não para ele, ou para ele, já não sei, repetia a mesma palavra que Moshe falou para Josué, veio o Eterno e repetiu a mesma palavra. Não sei confirmando para quem, mas sei que confirmando para nós nessa noite que há uma liderança colocada na terra através do Eterno e há um Eterno que confirma essa liderança. E aí vem o Eterno e diz assim, esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com este povo à terra que jurou o Eterno a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Eterno é quem vai diante de ti, estará contigo. Para mim aqui, isso aqui já está sacramentado. Se o Eterno vai diante de ti. Assim como, foi assim também a fala do Eterno para Moshe, não foi? Lá no início de tudo? Ou seja, o sucesso está garantido, só depende da gente. A vitória a partir daí, se o Rei dos Reis, se o Senhor dos Senhores, se o Eterno disse que vai estar à frente, não precisa mais ir ninguém com você. A gente não precisa mais de aplauso, de elogio, de empurrão. Eu sei que para a gente é importante, né? Tem horas que a gente precisa dessa ajuda. Mas basta isso aqui, ó. E o Eterno vai diante de ti, acabou. Vai ter momentos que, naturalmente, a gente vai precisar de coisas naturais, humanas, de empurrão, de gente, de desabafo, de conversa. Somos seres humanos. Mas a partir do momento que a gente entende que, apesar de isso tudo, ele está na frente, a vitória já foi garantida. E para não me alongar muito, um outro versículo que me chamou muita atenção. Eu já me fiz essa pergunta alguns anos atrás. Será que o Eterno sabe realmente o que vou fazer lá na frente? Não duvidando dele, mas talvez duvidando da fé que eu tinha. E o versículo 21 deixa isso muito claro. Em uma das partes ele diz assim, ó, pois este não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto, ele diz, porquanto, olha a quantidade, porquanto conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo que os introduza na terra que prometi com juramento. Deus conhece os nossos impulsos. O Eterno conhece as nossas vontades. Ele conhece o desfecho das nossas decisões. Eu já me questionei, será mesmo? Porque às vezes a gente escuta algumas teorias, né? E algumas teorias que nos fazem pensar, talvez Deus não conhecia o nosso futuro, mas Ele é. Ele é. Então, ele já conhecendo os impulsos do povo, já sabia o desfecho. Então, por isso que ele tem o cuidado de deixar um rolo de uma Torá para a gente. De deixar um passo a passo. E dizer assim, ó, de 7 em 7 anos, lê com todo o povo. Lê Devarim inteiro. É a pedagogia do Eterno para nós. Talvez, eu me questionei isso hoje, talvez 613 leis. É claro que nem todas aplicam a nós, né, nos dias de hoje, enfim, a mulheres, tem. Mas por que tanta lei? Talvez será porque nosso coração é tão duro ao ponto de precisar de tanto? Enquanto o Eterno nos mostra que amarás ao teu Deus. Hoje, para mim, pessoal, apesar de uma grande oportunidade de estar aqui falando com vocês, eu acho que foi uma oportunidade muito maior de refletir na minha própria vida. De refletir em que tipo de liderança eu tenho feito de mim mesmo. É de saber que em tempos desanimadores,
vem um Eterno que diz: esforça-te, anima-te, tenha bom ânimo. É quando talvez as nossas... olhar ao redor e falar, cara, acho que eu tô sozinho. Não tá, não. A gente tem uma comunidade que se encontra toda quinta-feira aqui, e que é um organismo vivo, que ela não para por aqui. Talvez a nossa timidez, e tem uma parte da Bíblia, né, que fala sobre os tímidos, né? Talvez a nossa timidez não permite a gente pegar um telefone, que a gente usa tanto, e mandar uma mensagem: Marco, Javan, tá pegando aqui, irmão. Às vezes é nem por rabino, que o rabino a gente quer acessá-lo, lógico, no meio da congregação, onde nós julgamos ter mais sabedoria, mas a gente sabe, olha quantas pessoas procurando ele. Às vezes a gente pegar e falar, cara, não tá legal, não. Isso é a comunidade. E quando o Eterno fala para Moshe escrever o rolo, fazer o cântico e ler de 7 em 7 anos, a palavra, se eu não me engano, me corrija, Marco, é Raquel, né? Ajuntamento. O congregar aquele povo. Javan, souber, eu acho que é isso. Fala de 7 em 7. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Nós temos a oportunidade, né, vocês que estão em Brasília, aí, a oportunidade maravilhosa de estar junto todo sábado. Os irmãos não sabem isso, como ficar meu coração aqui. Querer estar e não estar fisicamente. É da gente entender que a força da comunidade, às vezes, é mais forte do que a nossa tristeza. E que, independente do que tu acha de você, se o Eterno jurou algo, vai acontecer. Se é o que o Eterno tem para você, meu amigo, minha amiga, aceita que dói menos. É melhor. Mas antes de aceitar qualquer coisa que o Eterno tem para nós, é buscar vivenciar as qualidades do Eterno, que está lá em Deuteronômio 30. As qualidades, isso aqui ficou muito claro para mim. E achegando às suas qualidades. E a partir daí, independente da condução de qualquer coisa, estaremos sendo conduzidos pela Torá, pelo Eterno. Eu tenho certeza absoluta que não há melhor condução do que essa. Então, meus irmãos, para não me alongar muito, tinha alguns outros pontos, mas eu acho interessante a gente finalizar por aqui esse dia de reflexão, nessa paraxá que eu sou apaixonado. Gosto muito dessa passagem, é uma passagem que é muito citada, né? A gente já ouviu muito esse versículo: esforça-te, tem de bom ânimo. É muito lindo falar isso. Eu acho que é animador, mas é entender que, além desse esforço-te, tem bom ânimo, tem muita coisa para a gente fazer a partir daí. Então, que o Eterno os abençoe, os encha de graça, de sabedoria, de emuná, de força, de ânimo, que seja próspera a casa de todos vocês, mas que seja ainda mais próspero o coração de vocês no Eterno. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Muito obrigado, irmão Luiz. Muito, muito boa mesmo essa sua abordagem que você fez aí com relação à vida de Moshe. A gente percebe que realmente foi um homem que ele não almejou essa liderança, mas assumiu essa missão. É um homem que teve a humildade e que, muito embora teve o seu erro, foi tido a sentença do Eterno que ele não passaria, embora tenha tido essa sentença, que não passaria o Jordão, mas ele jamais abandonou a sua missão, que foi conduzir o povo até o fim, e depois, nessa transição que a gente vê agora, na passagem desse bastão, da sua liderança para Josué, né, e a gente percebe que tudo isso só foi possível, né, além da humildade dele, do altruísmo dele, que foi pautado pela obediência. Ele sempre procurou tentar fazer o que o Eterno fez, o que o Eterno mandava, né? E essa paraxá me chama a atenção exatamente nisso também, né? Que é essa centralidade na Torá, né?
Aliás, as últimas parashot que a gente tem estudado, tem nos alertado, tem nos chamado muito fortemente para a obediência da Torá, né? E também alertado sobre as consequências do abandono da Torá, de andar na obediência. Moshe, ele procurou andar na obediência. E como você disse, a nossa vida é de escolhas realmente. E nós temos que escolher andar na obediência para colher bons frutos, não é verdade? E assim, o Eterno, também como você disse, indo adiante, sabemos que não precisamos de mais nada, né? Nada não nos falta. Nós temos a shalom, né? A completude em nossas vidas, nesse caminhar. Então, assim, me senti muito abençoado com essa abordagem sua, também do nosso irmão Márcio, foi muito boa, muito interessante, isso nos anima cada vez mais a andar servindo o Eterno em obediência, andar cada vez mais servindo a Ele, nessa força da comunidade que nós temos, poder ouvir as necessidades dos irmãos, abraçar, colocar os nossos dons a serviço da comunidade, e também, sempre que precisar, conte conosco. Pode ligar para a gente também, viu? Não se afaste, não. Estamos aqui para isso, tá bom? O Eterno também te abençoe. Então, tendo dito isso, meus irmãos, com esses 2 comentários da Paraxá, queria verificar se algum irmão tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição, se leu algo, que gostaria de comentar mais alguma coisa. A palavra pode ser dada nesse momento, é só levantar a mão, que estamos à disposição para ouvi-los, e se o Rabino também quiser falar alguma coisa antes,